Bom, pessoal, para a gente terminar então essa parte de termos acessórios essenciais da oração, né? Antes de entrarmos na questão do período composto, né? Por coordenação e subordinação, nós vamos finalizar então com os termos acessórios, né? Da oração, chamados também, né? De adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais e o apóstrofo, tá? Então, os termos acessórios, né? O que são termos acessórios, né? Então, o próprio nome já diz, né? Acessório complementa alguma coisa, né? Você pode tirá-lo, como deixá-lo, que não vai interferir na questão do entendimento da oração, tá? Então, é todo termo que, se deixar de fazer parte da oração, não prejudicará o seu entendimento. Por isso, ele é chamado de acessório. Dentro de uma oração, nós temos três tipos de acessórios, tá? Nós temos o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto, né? Então, pegando um exemplo bem básico, minha casa foi vendida. Se eu tirar, né, o pronome minha, que é um adjunto adnominal, não vai perder o sentido da frase, né? Eu sei que uma casa foi vendida, né? O minha, ele tá apenas dando uma utilidade, né? Tá dando uma qualidade a mais, né? Para o substantivo casa, tá especificando que é a minha, tá? Mas o entendimento foi passado, né? Que é que uma casa foi vendida, tá? Então, dentro, né, dos acessórios, dos termos acessórios, nós temos o adjunto adnominal, né? O que compõe o adjunto adnominal, por isso que já está falando. Adnominal significa que ele acompanha o nome. Nome seria o substantivo, né? Ou seja, o sujeito da oração. Então, o adjunto adnominal é todo o artigo, adjetivo, locução adjetiva, pronome adjetivo e numeral, tá? Então, na frase abaixo, a minha estimada amiga viajou, né, para Maceió. Então, amiga, né? Quem viajou para Maceió? A minha estimada amiga. Tudo isso é sujeito. Só que lembra que eu falei para vocês que o sujeito ele tem um núcleo, que é a palavra mais importante. Qual que é a palavra mais importante daqui? Né? Que vai me dar o sentido da oração. É o a? Não. É o minha? Não. É o estimada? Não. É amiga? Sim. Se eu tirar a palavra amiga, não tem como eu saber, a minha estimada viajou para Maceió. A sua estimada o quê? Sua estimada amiga, mãe, prima, tia, nora, né? Então, amiga, ele tem esse valor principal. Como ele tem esse valor principal, ele é o núcleo do nosso sujeito. Logo, todas as palavras que acompanham o termo amiga, né, o sujeito, serão acessórios. O a é um artigo, o min é um pronome adjetivo, o estimada é um adjetivo porque está dando uma qualidade para o amiga. Então, esses três termos são chamados de adjuntos adnominais, porque eles estão acompanhando o termo principal, que é amiga, que é o núcleo do sujeito desta oração, tá? Então, portanto, a minha e estimada são chamados de adjuntos adnominais. Então, assim como nós temos, né, o adjunto adnominal que acompanha o nome, eu vou ter o adjunto adverbial, né, que vai acompanhar o verbo, né, ele vai modificar o sentido do verbo. Então, o adjunto adverbial é todo aquele termo, né, representado por advérbios e por suas locuções adverbiais, tá? Que a gente já viu também o que é uma locução adverbial. Então, por exemplo, minha estimada amiga viajou cedo, né? Então, viajar é o verbo. O cedo está modificando a estimada amiga ou, né, o tempo, né, que a amiga viajou, né? Então, cedo é o advérbio, né? Se cedo é advérbio e está modificando o sentido do verbo viajar, logo cedo é o adjunto adverbial, né? Pois ele acompanha e vai modificar o sentido do verbo viajar. Então, todo adjunto adverbial vai ser aquele que vai acompanhar, né, o verbo e ele vai modificá-lo, tá? E por último, nós temos o aposto, né? O que é o aposto? O aposto é todo termo que explica um outro em uma oração,
tá? Eu coloquei geralmente aqui, mas podemos dizer que 99%, né, dos apostos, eles são indicados por vírgulas, tá? Separados por vírgulas na oração, né? Então, pegando um exemplo, São Paulo, Terra da Garoa, é uma das maiores cidades do Brasil. Então, Terra da Garoa está explicando que termo? O termo São Paulo. Se eu retirar a Terra da Garoa, eu vou ter um entendimento que São Paulo é uma das maiores cidades do Brasil, né? E até na frase eu especifiquei, eu não estou falando do estado, eu estou falando da cidade, né? Então, se eu retirar esse termo, que é um acessório, né, não vai fazer diferença na frase. Então, por isso que o aposto, ele também é considerado um termo acessório da oração, né? Porque, como nós vimos, o termo acessório, a gente pode retirar que o entendimento da frase será perfeitamente, será logrado, tá? Então, Terra da Garoa, né, tá explicando São Paulo, a cidade de São Paulo, né? Por isso ele é um aposto, né? Porque ele explica um termo anterior, ele está entre vírgulas, e ele também é um termo acessório da oração, certo? Então, com esta parte dos termos acessórios, né, nós terminamos a parte, né, da análise de termos essenciais, termos acessórios, quais definições temos de frase, de oração e período. E a próxima aula, então, nós vamos iniciar o período composto por coordenação, né? Vamos começar então, né, a parte mais, digamos, mais crítica aí da análise sintática, né? Os períodos por coordenação e subordinação. Tudo bem? Então, até logo e até a próxima.